Olá, queridos irmãos, mais uma vez aqui nos encontramos, continuando o tema sobre a oração. Nós vamos hoje falar sobre os pré-requisitos para uma oração dar frutos. Vamos então pedir a luz de Deus para que tudo transcorra segundo a sua santa vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, lá em João, no capítulo 16, versículo 3, Jesus faz a seguinte promessa. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa a meu Pai, em meu nome, Ele vô-la dará. Mas aí a gente questiona, mas por que tem coisas que eu peço e não alcanço? O que está faltando na nossa oração? São Tiago, na sua epístola, que aliás é uma das cartas ali apostólicas, uma das mais bonitas que eu acho é a de São Tiago, ele vai nos dizer assim, pedem e não recebem porque pedem mal. Ele diz assim, vocês pedis e recebeis porque pedem mal. Ou seja, nós pedimos coisas desnecessárias para a nossa vida. E Deus, como Pai onipotente, onisciente, Ele sabe o que nós precisamos e aquilo que nós não precisamos. É a mesma coisa os pais nesta vida. Qual pai, qual mãe vai pôr um carro na mão de um filho menor de idade para correr riscos desnecessários só porque pensa, eu tenho condições, eu vou dar? É irresponsabilidade. Não é verdade? E Deus, sabemos que Deus é uma pessoa acima de todos os conhecimentos humanos, onisciente. Então, meus irmãos, quando nós pedimos coisas desnecessárias para a nossa vida, especialmente para a nossa salvação, pedimos coisas temporais para o tempo presente, Deus pode dar como não dar. É como diz São Tomás, ele usa de misericórdia. Ora, ele nos ouve por misericórdia e nos dá. Ora, também por misericórdia, ele não nos dá. Porque ele vai dar aquilo que nós precisamos para a nossa vida espiritual. Obviamente, estamos desempregados, estamos com problema de saúde, estamos com dificuldade? Sim, peçamos e vamos pedir a Deus, que com certeza são coisas necessárias para a vida presente. Ele vai nos dar. Mas, por exemplo, diz um outro santo, São Basílio, ele cita assim para nós. Deus, ele vai dar as graças necessárias para a nossa salvação, porque a promessa divina não é para essa vida, é para a eternidade. Mas como Pai amantíssimo, como Pai bondoso e compassivo, Ele vê as nossas necessidades presentes e temporais necessárias nesse mundo e também vai nos dar o necessário para a nossa vida. Mas por que Ele não dá mais? Por que Ele não nos dá algo a mais? Uma vida mais tranquila, uma vida mais cheia de facilidades, sem menos dificuldades financeiras, sem menos... Porque é o seguinte, meus irmãos, o que acontece? Às vezes, você na sua dificuldade, na sua corre todo dia, você caminha buscando a Deus. E a sua vida passa um ano, passa dois, e você buscando a Deus, confiando em Deus, e vê que as coisas estão acontecendo na sua vida. Não na velocidade e do jeito que você queria, mas está acontecendo. De repente, você recebe uma fortuna. De uma hora para outra, ganha um prêmio na loteria, recebe uma herança que não esperava de alguém que você nem conhecia. Agora sim, como aquela passagem daquele produtor rural lá no Evangelho, vou destruir os meus celeiros e construir outros maiores, vou enchê-los de trigo e curtir a minha vida. Jesus vai falar para ele, seu hipócrita, ainda essa noite prestarás contas de mim da sua vida. Então, meus irmãos, às vezes a fortuna, a vida fácil, a vida fútil, apoiada sobre uma vida financeira tranquila, vai nos levar a distanciarmos de Deus. E ao nos distanciarmos de Deus, nós estamos vivendo essa vida apenas agora e perdendo a eternidade, e perdendo a salvação. Então Deus
vai olhar para isso e muitas vezes não nos dá, porque sabe que isso pode ser a nossa perdição. Que a primeira coisa que um homem vai fazer quando se sentir seguro em cima do dinheiro é a soberba, a autoconfiança. Agora eu tenho o necessário e o suficiente, não preciso mais de nada. A Deus, sim, Deus eu rezo para ele de vez em quando. Então, meus irmãos, a pedagogia de Deus é diferente da pedagogia humana. Então, se ele não nos dá, é porque ele está vendo que as coisas não é bem como a gente está planejando lá para frente. Ele está vendo que algo pode acontecer que não nos é útil ou até pior, prejudicial para a nossa vida presente e principalmente para a nossa salvação. Muito bem, mas uma coisa que nós devemos pedir sempre para Deus, nas tentações, nas dificuldades da vida, nas provações, é que Ele nos livre dessa perseguição, dessa tribulação, desse tormento, se assim for conveniente para a nossa salvação. Aí nós pedimos, dai-nos, Senhor, senão, pelo menos, se você não quiser nos livrar de vez, o auxílio necessário para podermos resistir a essas provações, essas tentações, essas tribulações que acontecem em nossa vida. Bem, feita essa pequena colocação, eu gostaria então de entrar agora sobre os pré-requisitos de uma verdadeira oração para podermos dar frutos. Ora, uma oração bem feita, ela deve ser feita com fé, deve ser feita com devoção, deve ser feita com desejo, realmente, de através dela, crescermos na amizade com Deus. Santo Afonso Ligório, eu já citei outras vezes, que é um doutor da oração pelo lado masculino, ele deixou 3 pré-requisitos fáceis de guardarmos e também de praticarmos. Esses 3 pré-requisitos para que as nossas orações deem frutos são, primeiro, humildade. Segundo, confiança. E terceiro pré-requisito, perseverança. Deus ouve a oração dos humildes e repele a dos orgulhosos, diz o salmista. Deus resiste aos soberbos e dá sua graça aos humildes, nos diz São Tiago. Nos evangelhos, Jesus diz, Deus e vai humilhar os soberbos e exaltar os humilhados, os humildes. Portanto, meus queridos irmãos, nós vemos que a humildade, que nós já citamos isso em outras colocações, em outras pequenas apresentações, é algo essencial para que a nossa oração suba até Deus. Para ela subir como um incenso agradável a Deus e encontrar em Deus o acolhimento e a sua resposta, ela tem que ser humilde. Quando nós nos ensoberbecermos, quando nós nos colocamos como arrogantes, como nós nos colocamos sábios, colocando para Deus aquilo que nós precisamos e não que seja feita a sua vontade, Ele não vai ouvir. Não vai ouvir. Então nós temos que pedir para Deus que Ele nos dê a graça segundo a sua vontade, como rezamos no Pai Nosso. Isso é oração humilde. A oração humilde é a oração da Virgem Maria. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Ela, sendo a mãe do Senhor, em nenhum momento ela se exaltou. Em momento nenhum ela se orgulhou disso. Mas o Todo-Poderoso fez maravilhas em mim. E a Magnífica diz que Deus olhou para a humildade de sua serva. Então, meus irmãos, humildade é o primeiro passo que nós devemos ter em nossas vidas para que possamos crescer na graça de Deus e que as nossas orações subam até Ele. Uma passagem interessante. Quando Jesus começou a falar para os apóstolos que ele ia ser preso, sofrer e passar pela paixão e morte, Pedro confiou demasiadamente nele. De jeito nenhum, Senhor. Mesmo que todos os abandonem, eu jamais te abandonaria. Autoconfiança. Ele se exaltou. Ele se ensoberbeceu-se. Ele achou que ele por si só conseguiria enfrentar com Jesus a paixão que ele ia fazer. Aí o que acontece? Deus o corrigiu através da humilhação das três negações.
Não, eu não conheço. Não, eu nunca vi. Eu não sou do grupo dele. Entende? Então Pedro, o primeiro chefe da igreja, foi corrigido por Jesus. Porque ele achou que ele poderia enfrentar, ninguém vai pôr a mão em você, eu vou te proteger. Não, 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 senhor, fique confiante, eu não deixo. Né? Aconteceu aquela correção que Jesus fez nele, né? Humilhando-o através das 3 negações. E aí, como diz, né, o livro do Eclesiastes, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Ainda que todos se escandalizem a teu respeito, eu não me escandalizarei. Pedro, não é bem assim. Faltou humildade. Ao faltar humildade, foi derrubado do seu trono da autoconfiança, do seu orgulho. O segundo ponto que nós devemos ver, meus irmãos, é a confiança com que devemos rezar. Peça com fé e sem hesitação, nos diz novamente o apóstolo São Tiago. São Bernardo diz que a nossa confiança em Deus é que nos obtém a misericórdia. Santa Faustina também vai por esse lado. Ela que nos deixou o diário A Divina Misericórdia também nos fala sobre a confiança. Jesus, eu confio em vós. E então, tanto São Bernardo como Santa Faustina dizem que a misericórdia divina é uma fonte imensa. Só que essa fonte imensa, nós acolhemos ela com o vaso da confiança. Quanto maior a nossa confiança, maior o vaso. Mais Deus vai encher ela de bênçãos e graças em nossa vida, mas precisamos ter confiança. Salmo 90, o salmo lindo da confiança. A mim se confiou, porque a mim se confiou, eu o livrarei. Olha que coisa linda. Porque a mim se confiou, eu o livrarei, o protegerei, porque conhece o meu nome. Lá no versículo 14 do Salmo 90, em algumas Bíblias, 91. Salmo da confiança. Portanto, meus irmãos, quem reza, que reze com confiança. Porque a promessa da nossa esperança é que conservemos firmes, porque fiel é aquele que fez a promessa. Está lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 13. E por fim, a perseverança. Por quanto tempo rezar? Sempre. Se não perseverarmos na oração, nós não vamos conseguir ter a perseverança final. Por isso São Paulo fala, quem está em pé, cuide para não cair. Temos que estar sempre em oração. É uma cadeia de graças que nos leva até a eternidade. E nós temos que ir buscando aos poucos, construindo esse caminho, através da vida de oração perseverante. Aí nós vemos lá em Lucas, é preciso rezar sempre e nunca descuidar. Bendize a Deus em todo o tempo e pede-lhe que dirija os seus caminhos. Está lá em Tobias. Nunca deixe de rezar, orai sem cessar. Carta aos Tessalonicenses. Perseverai e vigiai na oração. Carta aos Colossenses. E São Timóteo diz, quero, pois, que todos os homens rezem em todo lugar. Meus irmãos, façamos então desse tripé de virtudes a nossa sustentação nas nossas orações. Humildade, confiança e perseverança. Quanto mais nos humilharmos na presença de Deus, mais Ele vai nos exaltar com as suas bênçãos. Quanto mais o vaso da nossa confiança for maior, mais Ele vai preencher com as suas graças de misericórdia. Quanto mais perseverarmos na oração, mais a caminho da eternidade nós vamos construindo a nossa vida. Que esse pequeno ensinamento dos santos da Igreja e da Sagrada Escritura nos ajude a fazermos as nossas orações um caminho certo e seguro da construção da nossa amizade com Deus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.